Vamos que vamos? Vamos fazer mais um estudo? A gente tem estudado sobre as potências da cosmologia, as potências das energias criadoras. Então, acho que é a hora da gente começar a entrar na singularidade do ser. Quando a gente estuda a Ayurveda, a gente vai entendendo que existem os primórdios das energias de Shiva e Shakti. E essas energias juntas formam um meio. E esse meio é habitado por pessoas, é habitado por seres. E a questão é que nós somos seres iluminados, mas nós não temos noção de quem somos. Então a gente não faz muita ideia de que é iluminado. É como se eu dissesse que todos nós somos lâmpadas. E as lâmpadas, elas contêm um filamento e passa uma energia por esse filamento. E essa lâmpada então brilha. Então todo mundo é lâmpada. A energia não é nossa, mas o invólucro é nosso, né? O sistema é nosso. Então somos todos lâmpadas? Sim, somos todos lâmpadas. Passa uma energia por dentro de todo mundo, essa energia brilha? Sim, passa uma energia por dentro de todo mundo, essa energia brilha. Mas a questão é que alguns de nós nos esquecemos desse brilho. E a gente se conecta com outras coisas da vida. A gente começa a se conectar com o bulbo da lâmpada, com a parte externa da lâmpada, a gente começa a se conectar com a cor da parede. E o muito importante é que esse bulbo, o seu corpo físico, aquilo que reveste a lâmpada, é constituído dos elementos que você tem na vida, do que você ingere, do que você pensa, do que você faz. E como a gente perdeu uma ideia de que todo mundo é lâmpada, todo mundo é bonito, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é igual, a gente começa numa ilusão. E essa ilusão, conhecida por muitos como Maia, essa ilusão de que o mundo é matéria, de que o mundo é isso, de que o mundo é minha barba branca, meu cabelo desgrenhado, de ter pego um voo muito seco, essa ideia de que o mundo é esse mundo físico é ilusória. O mundo é mais do que isso. Como o mundo é mais do que isso, a gente precisa se conectar com o que é, no fim das contas. Então, o caminho no sentido de Budi. O caminho é para o intelecto. Então todos nós buscamos um caminho intelectual. Todos nós buscamos acertar, todos nós buscamos fazer o melhor sempre que possível. Mas a gente se esquece de que tem que fazer direito. A gente se esquece de que tem outra pessoa que também está em espírito, que também está em carne, tem uma outra lâmpada, um outro bulbo, passando a mesma energia do que você dentro dela, mas a gente começa a achar que essa pessoa ela está disputando a luz com a gente, ela está disputando o meio com a gente. E a gente começa a ter uma confusão. Essa confusão gera separatividade. Então, até agora, a gente estudou sobre seres que evoluem, a gente estudou as energias masculinas, as energias femininas, a gente estudou que uma pedra deve virar um cristal, de que uma grama deve virar uma sequoia, de que um filo animal deve evoluir até o máximo de evolução animal, até que ele ganhe o despertar do livre-arbítrio, da consciência. Mas aí o que acontece é que a gente vem em carne. E a gente começa a se separar do meio, a gente começa a prestar atenção, a ter discernimento. Ah, minha mãe, meu pai, eu sou diferente do meu amigo, eu sou macho, sou fêmea, sou preto, sou branco, sou alto, sou baixo, sou simétrico, sou assimétrico, sou vata, pita, kapha. Então a gente começa a se diferenciar. Essa diferenciação, por sua vez, ela precisa de denominações. Então a gente começa a falar de arrancar, do ego pessoal a cada ser. Então eu estou aqui na posição de uma pessoa que tem algo para passar, vocês estão aí na posição de quem tem algo para receber. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim nesse momento. Então é uma codependência, a gente começa a gerar um sistema. Não tem nada a ver com um é melhor, o outro é pior. A gente está falando de um motorista de ônibus que ganha a vida para levar você até tal ponto. Você precisa de que alguém te leve até tal lugar para você exercer as suas funções físicas. A gente precisa de todo o sistema funcionando. Isso está um pouco ligado com o antigo sistema de castas na Índia, onde cada pessoa era alocada para um meio. Mas o Bhagavad Gita mesmo narra que o sistema de castas está tendencioso a ser aproveitado pelos seres, a ser mal utilizado pelo ser humano, porque o mundo estaria entrando em um período de
de escuridão, e isso é um texto de 5, 6 mil anos atrás. Então, quando a gente pensa na diferenciação dos seres, a gente começa a ver que existem pessoas que elas são errantes. Então vamos começar por baixo. Ó. Existem os errantes. Os errantes eles têm características tamásicas ou rajásicas. Tamásico é a pessoa que tem uma característica de fazer bem a si mesma, sem se importar com o meio. E não é um bem real. É tipo assim, eu vou ser mais feliz se eu ganhar mais dinheiro. Aí o cara rouba dinheiro do outro. Ele não vai ser mais feliz se ele ganhar dinheiro, ele vai ficar com peso na consciência, mas ele vai ignorar isso. Eu não quero comer bem, vou pedir McDonald's mesmo, que é o que eu gosto e me faz bem. Não, cara, vai te fazer mal, vai fazer mal pro planeta, vai fazer mal para as pessoas que estão ali ao seu redor, vai produzir mais lixo. Então, existe uma pessoa que ela é errante. Ela está mandando mal na vida, ela está sem noção de que ela deveria fazer alguma coisa especial com a vida dela, então ela não faz. Ela não segue um caminho especial, ela não segue um caminho dármico, não segue um caminho purificante. Então esse ser, ele fica dopado em si mesmo. E existe um adoecimento ligado a esse tipo de anestesia, né? Esse adoecimento é chamado de Alzheimer. Para o Ayurveda, o Alzheimer tem muitas causas. A principal causa do Alzheimer para o Ayurveda é um espírito que não exerceu sua função espiritual em vida, enquanto ele estava em carne, ele não fez o que ele devia fazer, ele fez coisas erradas, ele não amou a família, não amou a si mesmo, não amou o próximo, não desejou bem a todos os seres, então ele veio nessa vida e mandou mal nessa vida. Então, no momento do desencarne, a gente olha para si mesmo e avalia que mandou mal. Avaliando o que mandou mal, a gente ganha uma facilidade para o desencarne, que é esquecer quem você foi nessa vida. Então você esquece quem você foi, para que no momento do desencarne você não fique com muita raiva de não ter sido bom. Se isso acontecer, as pessoas que têm muita raiva no momento do desencarne, as pessoas que olham no momento do desencarne e falam assim: nossa, eu não quero morrer, eu não queria morrer, eu não queria morrer, essas pessoas ficam mais um tempo aqui com a gente. E aí são as almas penadas, aqueles que ficam perambulando, essas coisas que a gente mesmo não entende, eu mesmo não entendo direito, mas o Ayurveda também aborda um pouco desse tema. Então, uma das causas para o Alzheimer, que é um ressecamento no cérebro, pode ser tratado, por exemplo, com o uso de ghee, com o uso de ghee no nariz, com o uso de sementes, com o uso de carne. Deu uma travadinha, mas voltou, né? Então, pessoal, não sei, estou no Wi-Fi aqui, não sei por que isso haveria acontecido. Então, quando a gente fala em Alzheimer, uma das possibilidades é de uma pessoa que ela não foi dármica na vida. Então a gente está falando de uma pessoa embotada, ela não foi dármica. Quando a gente começa a falar das pessoas que já começam a buscar a ação em prol do meio, a gente fala das pessoas mais rajásicas. Não necessariamente ela tem uma vontade de resolver o problema do mundo, mas ela não faz mal ao mundo enquanto ela gera aquilo. Ela tá afim de comer um McDonald's, mas ela avalia se aquilo é bom ou ruim para ela naquele momento. Então ela não tá atrás de resolver o problema do mundo, mas ela tá atrás de não fazer mal a si mesma e não prejudicar o próximo no processo. Então o cara que é embotado e inerte, ele não tá nem aí de jogar lixo na rua. O outro cara, ele vai ver esse maluco jogando lixo na rua, o rajásico, e vai falar assim: que babaca jogando lixo na rua, nada a ver isso. Mas de vez em quando ele mesmo deixa uma sujeirinha no canto. Porque é cômodo, não, já o lixo já estava cheio, faz parte, tudo bem, tô jogando, mas todo mundo jogou também. O Tamásico não, o Tamásico eu joguei, não tô nem aí, mano, não enche o saco não, segue sua vida. Aí a gente tem o camarada sátivico. Camarada sátivico, ele tem uma compreensão de que ele não pode fazer mal ao próximo, de que ele não deveria machucar ninguém, de que durante a vida dele ele deveria evoluir, ele veio nessa vida para evoluir, ele precisa encontrar um trabalho ou um hobby que ele consiga fazer bem ao próximo, que ele consiga conhecer mais a si mesmo, se aprofundar no autoconhecimento, ter um experienciar. A viagem é mais interna do que externa. Quem é mais tamásico, o embotado, ele tem desejos muito ligados à matéria. Então, por exemplo, o amor tamásico ele está ligado com exigência. Então, eu te amo, você fica comigo, senão você vai apanhar. Presta atenção. O cara rajásico, ele tem dependência. Eu te amo, mas só se você me amar de volta.
Eu te amo, mas você chegou atrasada. Isso não é hora de estar aqui. E o amor sático é um amor libertador. Eu te amo. É isso. Eu te amo. Você é livre para fazer o que você quiser. Se você quiser ficar comigo, ótimo. Vai encaixar. Se não, tá tranquilo também. Vou trabalhar o meu processo para desapegar. Então a gente começa a falar então do sátvico. Então um é o amor passional. O outro é o amor exigente. E o outro é o amor incondicional. Isso vale, Sattva, Rajas e Tamas vale para muitas coisas. E o que acontece é que as pessoas começam a evoluir e a perceber que existe realmente uma diferenciação. Eu, quando estava entrando, passei na feira, que toda quarta-feira tem feira aqui em frente de casa. Aí, quando eu compro alguma coisa, eu gosto de olhar no olho do cara. E eu não vou ficar ali agradecendo assim, cara, obrigado por você cultivar um alimento na sua terra, por você disponibilizar isso na porta da minha casa. Queria te dizer que isso é muito valioso. Queria te dizer que eu reconheço que se não fossem pessoas como você, a cidade não existia, porque a cidade só existe porque veio um monte de gente do campo abastecer a cidade, e a gente fica lá dando valor para outras coisas, né? Dá valor para o dinheiro que tem na conta, dá valor para o restaurante caro que existe, a gente não dá valor para o cara da feira. Aí eu gosto de olhar no olho da pessoa. Então eu fico até às vezes caçando o olho da pessoa, porque eu gosto de dar valor a essa função. Então, quando a gente avalia a nossa função no meio, a gente percebe se a gente é um ser errático, se a gente é um ser passional que está buscando resolver as questões próprias sem danificar o meio, mas também sem beneficiar o meio, ou se a gente está buscando resolver o problema do mundo todo. Então, tentando buscar e resolver o problema do mundo todo, a gente entra num caminho. Agora a gente está começando o tema de hoje. A gente entra num caminho espiritual. Quando você entra num caminho espiritual, você começa a se diferenciar de outros seres. Você começa a ver que o que mais conta é a sua natureza, não é a opinião alheia. Aí a gente tem a carta do tarô de Osho, o bobo. Depois eu vou ler essa carta pra gente, eu vou pegar ali na minha mala. E aí você começa a perceber que você entra num caminho espiritual. A primeira etapa desse caminho se chama Dasa. Existem outros termos, mas se chama Dasa. Dasa é um aspirante do Dharma. Dasa é a pessoa que gostaria de fazer o bem. Nem sempre ela consegue, mas ela busca fazer o bem sempre. Quando ela faz o mal, ela pede desculpas, ela pede perdão. Ela tem consciência de que fez algo que não deveria. Ela está buscando acertar sempre. Um Dasa, ele dedica a vida dele ao Dharma, dedica a vida dele ao bem de todos os seres. Mas ele ainda tem final de semana que ele dá um rolê com os amigos, tem final de semana que ele dá uma enrolada, ele gosta de ir numa festinha, tomar um álcool, fazer o uso de um lisérgico, alguma coisa que altere a consciência dele. Ele ainda se perde no caminho, mas ele está no caminho. O caminho é tortuoso, ele faz muitas voltas, mas ele está no caminho. A gente, teoricamente, vem tantas vidas undasa, tendo tantas experiências, almejando a espiritualidade, almejando fazer bem a todos, que a gente eventualmente, então, a gente era um dasa, a gente volta um Siddha. Um Siddha é o segundo grau do aspirante do Dharma. Um Siddha é o cara que encontrou uma missão na sua vida. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele não perde tempo batendo cabeça. E ele vai fazer aquilo. Só que no decorrer do processo, ele ainda tem férias, ele ainda folga no dia de aniversário dele, ele ainda dá um mole ou outro, não tanto quanto um Dasa, que ainda é meio errático, mas ele está buscando. Mas esse cara já encontrou, então ele não tem dúvidas do que ele tem que fazer. Então ele não tem problema em passar o aniversário dele fazendo, em passar todos os dias uma live meio-dia e 40, independente do que acontecer, tem uma live meio-dia e 40. Então ele vem fazendo esse sistema. A gente vê em tantas vidas um Dasa que se torna um Siddha. A gente vê em tantas vidas um Siddha que a gente volta com mais méritos, com mais potência de ação. A gente volta um Rishi. Um Rishi é o cara que já tem noção, ele sabe o que fazer, ele volta como um professor. O mundo auxilia ele a ensinar. Ele vai aprender novo, ele vai ter uma capacidade de ação no mundo mais novo, ele vai ser ouvido pelo meio, ele vai vir talvez com um signo, com uma característica espiritual de transmissão do conhecimento. Então são pessoas que já atuam mais no meio, são pessoas que já têm mais potência.
Então, de acordo com essa potência, ele vem trazendo cada vez mais informação, cada vez mais Dharma, mais bem comum a todos os seres. E em todas essas classes que eu estou narrando, falta uma, em todas essas classes de evolução espiritual, que está ligada ao ego pessoal, por isso que a gente está falando de ego pessoal hoje, porque existem diferenças. Existe o cara que é padre, mas ele é padre para benefício próprio. E existe o cara que é padre e não quer nada de ninguém, além de pregar, além de orar, e ele quer o benefício de todos os seres. Então existe o terapeuta de Ayurveda que quer o bem de todo mundo, existe o terapeuta de Ayurveda que quer ganhar dinheiro e quer negócio, assim como em todos os lugares. Existe profissional bom, existe profissional ruim. A gente então vem um Dasa, vem um aspirante do Dharma. A gente volta um Siddha, volta um cara que segue o Dharma, mas ele ainda folga muito e ainda aproveita muito os desejos sensoriais. A gente volta um Rishi, a gente volta um cara com muitas potências, com muita capacidade de ação, muita capacidade de eloquência, não fica perdendo tempo, não fica entrando no ego pessoal para ver o que é bom para si mesmo. E a gente vem tantas vidas assim que a gente eventualmente volta com grandes potências, potências quase que indescritíveis. São os Mahat. Você volta um Maha Atma. Atma é o seu espírito, Maha é supremo. Você volta um supremo espírito. Seu espírito tem graus de evolução tão altos que ele tem consciência de que ele é um espírito. Ele não se confunde mais com o bulbo da lâmpada. Ele não olha mais para a cor da parede. Ele sabe que ele é luz e que o corpo dele está ali só para reverberar essa luz. Então, a partir do momento em que você volta a um Mahatma, você volta com grandes potências de ação. Assim como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, você ainda tem que evoluir. Você ainda volta em carne, ainda volta atrelado aos doshas, à natureza cíclica e adoecedora do meio. Dosha significa adoecimento, então você ainda está atrelado ao decaimento do corpo, à oxidação do corpo, à diminuição do período de vida de acordo com as suas ações. Mas você vai ganhar cada vez mais méritos, porque as suas ações são em prol do meio, em prol do todo, em prol de todos. E isso vai te dar mais méritos para você eventualmente voltar a um ser iluminado. O ser iluminado é aquele que não precisa mais nascer. Ele só nasce por vontade própria. Ele nasce porque ele quer transmitir alguma coisa para o planeta. Então, teoricamente, Jesus é o máximo de evolução espiritual que poderíamos chegar. Buda é o máximo de evolução espiritual. Krishna é o máximo de evolução espiritual. Esse máximo de evolução espiritual os torna um Mahatma. O máximo de evolução de um Atma, um Mahatma. Um Mahatma, ele não tem dúvidas sobre as ações. Ele muitas vezes tem poderes divinos, como transmutar a água em vinho, multiplicar os peixes, caminhar sobre as águas, regenerar ferimentos, curar o próximo. Tudo com poderes realmente divinos de transmutação da matéria. Mas eles não precisam mais voltar. A questão é que quem volta para cá, quem vive morre. A todo ser vivo é garantida a morte, a todo ser morto é garantida a vida. Quando a gente morre, a gente ainda precisa evoluir mais. Então a gente volta na vida para evoluir mais e para morrer de novo. Quando esses seres voltam, eles ainda morrem. Mas eles só voltaram por escolha própria. Eles não precisavam mais voltar. E eles passam por essa experiência de estar em carne e trazer mais informação para a gente aprender mais coisa. E isso aumenta o mérito deles. Então a gente deixa de ser um regente planetário como Jesus e se torna um regente solar. Tem um texto muito legal sobre isso. Eu acho que é legal para vocês lerem. Chama Quem é Narayana e Quem são os Avatares. Eu estou digitando aqui. Vocês podem digitar isso no Google que vocês vão encontrar um e-book com essas informações. São 15 páginas. É bem fácil de ler. E esse é um tema muito profundo no Ayurveda. Requer leitura muitas vezes, porque entender que pode ser que exista um espírito tão evoluído que ele não precisa mais nascer e morrer, não precisa mais sofrer, mas ainda assim ele escolhe para que ele aumente os méritos espirituais e tenha um karma mais potente e ele consiga ter uma atuação mais potente, é muito complexo da gente entender isso. Eu digo isso, entendo um pouco, mas ainda assim eu tô tão em carne, tô tão atrelado aos meus 34 anos, à minha barba, à minha cara, ao meu cabelo, a todas as coisas que eu vivo, que eventualmente eu me perco nesse sistema. Eu esqueço que eu sou iluminado, eu esqueço que eu sou luz. Eu fico achando que eu sou bulbo. Aí eu comi meio mal, eu fiquei ansioso porque eu viajei muito, dormi mal, fazia muito barulho no apartamento de noite. Então eu fico assim, nossa, estou ansioso, estou inquieto.
E aí eu começo a perceber que não, eu não sou iluminado, e eu me engano. Nós somos iluminados, mas a gente ainda está muito atrasado na percepção de nós mesmos. Então a gente fica se perdendo no caminho do Dharma só porque a gente esquece de que é um espírito iluminado. E o nosso objetivo é lembrar disso o tempo todo. Por isso Buda dizia, a diferença entre o ser iluminado e um ser não iluminado é a simples consciência de si mesmo. E aí quando você tem consciência de você, você não passa por esse processo de desencontro. Você não passa por uma questão de ter dúvidas sobre quais são suas ações no mundo, se você é bom ou não, qual caminho seguir. Mas como a gente não é iluminado, iluminado só significa assim, estar com a luz presente, como a luz não está sempre presente, a gente ainda se confunde muito. Então, esse processo de diferenciação é a diferença que existe no momento em que eu estou fazendo a live, vocês estão ouvindo, aí eu termino a live e penso assim, será que a live foi boa? Eu estou falando de um assunto tão etéreo. Eu sei que as pessoas querem ouvir dosha, vata, pita, kapha, qual chá é bom para azia. Será que elas gostaram? Aí eu preciso que vocês afirmem para mim que vocês gostaram. Então eu entro no meu ego pessoal de ficar querendo a afirmação de vocês, vocês entram no ego pessoal de vocês de quererem me ajudar a afirmar as coisas, e a gente fica vivendo num sistema de autoafirmação. Eu afirmo para vocês, vocês afirmam para mim, todo mundo afirma junto. Porque tirar energia de nós mesmos, muitas vezes a gente não consegue. Por isso a gente vive num sistema de diferenciação. Mas a ideia é que a gente não deveria se iludir nesse meio. A gente não deveria se confundir. Aí a gente se confunde, a gente fica achando que alguém te elogiou, falou que você é bonito, você acha que você é bonito. Alguém te elogiou, falou que você é legal, acha que você é legal. Mas o dia que alguém fala que você é feio e chato, você fica achando que você é feio e chato. Então a gente deixa as pessoas terem um controle remoto sobre as nossas funções mentais, sobre as nossas funções fisiológicas. Você quer ir no banheiro, só tem um banheiro no lugar, aí você tá lá todo apertado, incomodado, aí você, nossa, vou fazer barulho se eu for no banheiro. Ai, não vou no banheiro não, porque eu vou fazer barulho e as pessoas vão ficar rindo de mim. Então a gente deixa assim tantas pequenas coisas alterarem o nosso estado mental, nosso estado fisiológico, e essas pequenas coisas é o que nos impedem de nos iluminar. Isso quem cria é a gente. A gente que suja o bulbo da lâmpada e impede a luz de transpassar livremente. Então, como a questão é que, como está todo mundo com a lâmpada meio suja, o bulbo meio sujo, tá tranquilo. Ah, não, como todo mundo vive 100 anos, eu não tenho por que me cuidar para viver até 120. Como todo mundo adoece na menopausa, é normal ter calorões na menopausa. Então, existe a doença, uma doença assim, a maior doença do Ayurveda é a chamada normalidade. Como é normal todo mundo estar ansioso, todo mundo virar à noite, todo mundo tomar café, todo mundo comer pão, como é normal todo mundo comer carne, como é normal todo mundo xingar o outro, todo mundo falar mal do próximo, tá tranquilo. Quantas vezes a gente não quer só falar mal dos outros? A gente só não encontra a galera da família e, ah, não, porque aquela pessoa, né? Aquela cunhada, aquele maluco, aquele aluno, aquele paciente. Pessoal, não falo de aluno, não falo de paciente, tá? Mas a gente vai vendo que a gente fica muito atrelado a picuinha, a coisas que não tem nada a ver com a evolução. Quando, na verdade, olha, vê se um pássaro vai se incomodar com isso, cara. Um pássaro precisa comer, dormir e reproduzir. Pronto, e respirar, acabou. E a gente que fica inventando moda, se perder, não, eu preciso pagar o meu INSS, eu vou trabalhar de segunda a sexta em horário comercial, às vezes sábado, e quando eu tiver 65 anos eu vou aposentar. Aí eu vou curtir a vida. Fora isso, de 12 em 12 meses eu vou ter 20 dias de folga, e aí durante esses 20 dias de folga eu aproveito, e aí a gente vai se desconectando completamente da nossa individualidade. Quem é você? O que é que você veio fazer aqui? Como você vai fazer isso? Quais são as ferramentas que você vai utilizar para fazer isso? Você ainda tem aquele sonho de criança? De amar uma pessoa maneira, incondicionalmente, encontrar o amor da sua vida? E aí, o que você vai fazer quanto a esse sonho? Você está ficando com alguém que você não gosta? Você acha que ficando com alguém que você não gosta, você está disponível para encontrar alguém que você gosta? Criança é ótimo, comentário da Cláudia, porque está com o bulbo da lâmpada límpido. E você pergunta para a criança, tô bonita, criança? Tá feio hoje. Não fez a barba aqui, ó, ficou feio. Criança, cara, pô, ela é muito direta.
Ela é muito direta. Então é muito bonito isso mesmo, né? A gente realmente existe um ser ali que ele tá límpido pra gente. Eu, uma vez, com uma criança no mercado, a gente passou num setor de biscoito, e aí é filho de um amigo, e eu tava num dia meio tamásico, eu queria comer uma porcaria. E eu peguei um biscoito, aí a criança olhou assim, pai, 8 anos o moleque, quem quer o biscoito? É ele ou é a mente dele? Eu olhei assim e falei, caramba, obrigado. Botei o biscoito de volta. Aí o pai do moleque, não, pega aí o biscoito, mano. Vai se incomodar com o que meu filho falou. Aí eu falei, mano, tô de cara com seu filho. Tô de cara, tô com vergonha de ser eu nesse momento. E querer um biscoito na frente de uma criança de 8 anos. Porque uma criança de 8 anos, quando ela vê a cor vermelha, amarela, dourada, ela tem a sensação de que ela quer comer. E eu também tenho, né? Eu também sou muito criança. Mas eu já sei disso. Já sei que quando eu ver o amarelo e o vermelho do logo do McDonald's, eu vou ter a sensação de que aquilo é bom. E essa sensação tem que ser inibida pelo meu discernimento mental, que ele tem que falar mais alto. A minha consciência tem que falar mais alto do que a minha mente. A minha mente, ela vai pensar num elefante rosa rodando uma barra no circo, sem querer pensar nisso. E é só nisso que ela pensa. Então eu vou dizer assim, eu estou de dieta. A partir do momento que é difícil fazer dieta, eu só penso em comer. E aí a gente começa a entrar numa guerra mental. Então a gente se perde, né, pessoal? A gente se perde porque, como o nosso amigo foi machista e fez bullying dos 7 anos de idade até os 20, você virou machista e faz bullying nos seus amigos. Como a sua amiga começou a se maquiar e dizer pra você que o legal é você fingir que você é uma outra coisa, não tô falando mal de maquiagem, não, tô tentando fazer exemplos aqui, você também passou a se atrelar muito nisso. Como você acreditou que ser mais alta era melhor do que ser mais baixa, você começou a usar salto todos os dias e danificar um pouco a sua coluna. Como você acreditou que tem que comer carne mesmo, porque todo mundo come carne, se você não comer carne não vai ter proteína. Eu que fui tentar ser vegetariano pela primeira vez há 11 anos atrás, apanhei muito do meio. Você começa a desistir da sua própria natureza. Você começa a se deixar convencer pelo meio só porque é mais fácil. Chegou a hora do nosso tarô. Tarô de Osho. Tem uma carta especial hoje para aqueles que confiam em si mesmos, para aqueles que não querem se corromper pelo meio, para aqueles que acreditam que o caminho está sempre ali para ser trilhado. A porta está sempre aberta. É só uma questão de adentrá-la. Para aqueles que não querem se perder, nós temos aqui a carta 0, a primeira carta do tarô de Osho. Dependendo do andamento, a gente lê uma segunda carta também, tá? Confesso que estou com fome. Cheguei agora há pouco de viagem. Então acredito que a gente vai concluir em breve. Mas vamos ver. Seria um pecado se eu dissesse que essa é uma das minhas cartas preferidas. Por isso que eu vou dizer. Essa é uma das minhas cartas preferidas, assim como quase todas. Deixa eu ver se eu ajeito aqui para ficar simétrico, meu pita não agravar. Vai ficar mais ou menos. Então, pessoal, a gente vai ler agora o bobo. Na imagem, tem um camarada buscando uma borboleta. Só que ele nem está olhando para frente, ele só está olhando para a borboleta. Então ele só está se importando com a ação dele ali naquele momento. Ele nem percebe que tem um penhasco na frente dele. Ele confia tanto no que ele sente que ele nem olha direito para o meio. Ele vai que vai. Vamos lá? O bobo. Bobo é quem confia sempre. Bobo é quem continua confiando, contrariamente ao que recomendam todas as expectativas vividas. Você o engana e ele confia em você. Você o engana de novo e ele continua confiando. Você o engana mais uma vez e ele ainda confia em você. Então você dirá que ele é um bobo, que não aprende. A confiança dele é enorme. É uma confiança tão pura
que ninguém consegue corrompê-la. Seja um bobo no sentido taoísta, no sentido zen. Não tente criar uma muralha de conhecimento em torno de você. Seja qual for a experiência que venha a você, deixe-a acontecer e depois siga em frente, descartando-se dela. Vá limpando a mente o tempo todo. Vá morrendo para o passado, de forma a permanecer no presente, no aqui e agora, como se tivesse acabado de nascer, como se fosse um bebê. No começo isso será muito difícil. O mundo começará a tirar vantagem de você. Deixe que o façam. São seus pobres companheiros. Ainda que trapaceiem, ainda que o enganem, ainda que o roubem, deixe acontecer, porque aquilo que é realmente seu não lhe pode ser roubado. O que realmente lhe pertence, ninguém pode tirar de você. E a cada vez que você não permitir que as circunstâncias o corrompam, a oportunidade se transformará em um efeito de integração, e a sua alma se tornará mais cristalizada. O comentário. Momento a momento, e a cada passo, o bobo vai deixando o passado para trás. Só leva sua pureza, sua inocência e sua confiança, simbolizadas pela rosa branca na mão. O estampado do seu colete apresenta as cores dos 4 elementos do tarô, indicando que ele está em harmonia com tudo que existe à sua volta. A sua intuição está à flor da pele. Nesse momento, o bobo tem o apoio de todo o universo para dar o seu salto em direção ao desconhecido. Aventuras esperam por ele no rio da vida. A carta está indicando que se nesse momento você confiar na sua intuição, na sua sensibilidade para o caminho certo das coisas, você não poderá errar. Os seus atos poderão parecer tolo para os outros, ou até mesmo para você, se analisá-los com a mente racional. A posição 0, porém, ocupada por essa carta, é a do número inumerável, na qual a confiança e a inocência é que são os guias, e não o ceticismo e a experiência passada. Ficou bonito, hein, pessoal? Sejamos bobos no sentido taoísta. Deixe que nos corrompam. Não vamos deixar de ser bonzinho, não vamos deixar de acreditar no bem comum a todos os seres. Confia que a vida te premeia, te dá o que você precisa, na hora que você precisa. Você acha que está difícil? Senta no pé da cama todo dia antes de dormir e ora. Senta no pé da cama todo dia ao acordar e ora. Acredita. Se você não acreditar também, eu não tenho como acreditar por vocês. Eu tenho como acreditar por mim. E como dizer quão forte eu acredito e como a vida me dá prêmios por causa disso. Eu acredito há muito tempo já. Eu nunca duvidei. E as poucas vezes que eu duvidei foram as vezes em que eu orei profundamente pedindo discernimento, falando assim, olha, eu estou começando a duvidar. E aí, o que está acontecendo? E nessas horas eu tive sinais. Eu tive anjos, eu tive corujas falando comigo, eu tive sonhos, eu tive cartas de tarô. Confiem, pessoal. Confiem. Confiem no Dharma. Nós somos seres individuais. Vocês estão aqui dando atenção a uma coisa muito etérea. O Ayurveda está muito à frente do nosso tempo. É muito do passado e está muito à frente. A Índia foi colônia da Inglaterra até 1952, se eu não me engano. Então, até 1952, até 70 anos atrás, a gente não tinha o Ayurveda sendo difundido. O Ayurveda estava escondido em templos e cavernas. Desse ponto em diante, começou a ser difundido. Então, nossas 30 pessoas que estão me assistindo agora e as eventuais 180 pessoas que acabam assistindo todas as lives, esse tem sido a média de pessoas que assistem as lives, 180 por dia, nós estamos à frente do nosso tempo. Confiem na intuição de vocês. Vocês estão dando atenção a uma coisa muito específica, muito especial, que envolve autoconhecimento, envolve compreensão do corpo físico, compreensão do corpo mental, compreensão do corpo espiritual. É um sistema de estudo. Então confiem nisso. Vocês têm um caminho muito grande, muito profundo para trilhar, assim como eu. Mas se vocês não confiarem, vocês vão gastar a vida à toa. E no momento do desencarne, vocês vão avaliar esse momento e vão ver que não foi tão bom assim. Tá? Eu vou buscar manter... Eu quero fazer uma leitura, mas eu não estou com ela aqui. Vou ver se eu faço essa leitura amanhã, que é a conclusão da aula de hoje. É sobre a morte, o karma da morte, tá? Que a gente passaria ali por um momento de encontro com o nosso próprio espírito. Amanhã a gente continua o tema sobre essa constituição do sistema, a constituição do universo em si, da cosmologia. Hoje, então, a gente falou da individualidade espiritual.
Amanhã a gente vai começar a abordar o campo de Sattva. Aí depois a gente aborda o campo de Rajas, depois a gente aborda o campo de Tamas. Então, como existem seres diferentes, a gente começa a dar nomes diferentes para todos os seres. Como existem nomes diferentes, eu vou explicar esses diferentes seres amanhã. Tá bom? Essas diferentes características de Sattva, Rajas e Tamas, mais profundamente, bem mais profundamente. Hoje eu queria mais falar do ego singular de cada pessoa. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de todos vocês. Tô adorando esse monte de coraçãozinho. É um dia bom pra gente fazer coraçãozinho, né? Que é dia dos namorados. Então que a gente possa aproveitar bem, não gastar o dia dos namorados torrando dinheiro e se aprofundando nesse meio capitalista que gerou um dia dos namorados pra gente gastar dinheiro. Vamos usar o dia dos namorados para ser amoroso, para fazer bem ao próximo, para amar todos os seres, para namorar todos os seres. Que a gente consiga, né, galera? Fazer bem para todo mundo. Quanto tempo a gente tem? Ó, tá indo para 40 minutos de live. Muito obrigado pela presença de vocês. É um dia muito especial para mim. Namastê.